Oi, oi, amores! Aqui é a tia Bárbara e na aula de hoje vamos falar sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Só que quando a gente pega figuras que estão divididas em tamanhos, pedaços diferentes, quantidade de pedaços diferentes, tá bom? Como assim, tia? Vamos lá, vamos observar o seguinte, que eu coloquei como exemplo aqui para vocês. Está vendo essa figura? Ela está dividida em 4 partes. Essa daqui está dividida em 8. Então, ó, aqui 4 partes. E aqui 8 partes, certo? Beleza. Só que essa quantidade que está aqui pintadinha de amarelo representa a mesma quantidade que essa outra aqui pintadinha de amarelo. Observa só. Olha lá, ó, a mesma quantidade, viu? Por isso, elas são chamadas de frações equivalentes. Elas representam o mesmo tamanho do que a gente tomou, a mesma quantidade. Deu para entender? Tá. Então, vamos partir agora para a ideia dessas frações. Vamos lá. O que a gente faz? A gente vai pensar o seguinte. Na primeira fração, a gente tinha a representação de 1/4, pintadinho. Na outra, a gente tinha 2 pedacinhos de 8. Então, a gente tinha 2/8, certo? E aí, a gente vai olhar e vai falar assim, eu já sei que o tamanho é igual. Beleza. Então, eu posso dizer que 1/4 é equivalente a 2/8. A gente sabe que é equivalente por causa do tamanho do que foi tomado, e a gente também descobre que é equivalente quando a gente faz uma continha bem basiquinha. Olha só, se eu tô aqui com 1 e quero chegar aqui no 2. Se eu pegar o 1 e multiplicar por 2, eu chego aqui em 2, não é? Na outra fração? Se eu multipliquei em cima por 2, eu também preciso multiplicar embaixo por 2. E aí 4 vezes 2 dá 8. Percebeu? Se eu pegar 1/4 e multiplicar por 2, tanto no numerador em cima quanto no denominador embaixo, eu vou ter a fração equivalente a ela. Percebeu? Então, isso quer dizer que se eu tenho uma pizza dividida em 4 partes e eu tomo uma parte, se eu resolver dividir essa pizza em 8 partes e tomar 2, eu fico com a mesma quantidade que foi tomada, ou seja, com frações equivalentes. Se eu resolver, por exemplo, em vez de pegar essa pizza que foi dividida em 4 partes, dividir em 12 partes e tomar 3 partes, eu também vou pegar a mesma quantidade. É? Será? Vamos testar? Vamos. Então, vamos lá. Vamos pegar e fazer o mesmo esqueminha que a gente fez ainda agora. Ó, eu tinha essa pizza aqui e eu fiz mais divisões nela para ela se transformar nessa outra pizza aqui. Então, lá vai. Eu tinha dividido em 4 partes, resolvi dividir em 12. 4 vezes 3 dá 12. Então, eu dividi em 3 vezes mais pedaços. Muito bem. Significa, então, que se eu tinha tomado um pedaço para comer, agora eu tenho que comer 3 vezes mais, ou seja, multiplicar por 3. E aí eu vou ter, olha, 3/12, que é uma fração equivalente a 1/4. É importante entender isso, tá, gente? Quando a gente divide a pizza em mais partes, ou seja, o nosso denominador vai ficando cada vez maior, significa que eu fui fazendo aqueles pedacinhos de pizza ficarem cada vez menores. E é por isso que a gente precisa pegar mais quantidades de pedaços, pintar para ficar com o mesmo tamanho do original. Observa só, aí nessa figura a gente tem o pedaço original, que é de 1/4, ele tem esse tamanho todo aqui, certo? Para eu pegar
a quantidade que represente o mesmo tamanho dele, eu não posso chegar aqui e pegar só um pedacinho, olha. Eu preciso pegar 2 pedaços, porque foram divididos em pedacinhos menores. Eu preciso pegar 2 pedaços para ficar com o tamanho equivalente a esse todo aqui. Deu para entender? É por isso que a gente vai aumentando as quantidades lá. Por exemplo, 1/4 virou 2/8 para ficar equivalente. Eu preciso de 2 pedaços menorzinhos, mas que vão corresponder ao tamanho de 1/4. Muito fácil, né? Tá vendo? Vamos treinar mais um pouquinho? Então vamos. Se você tem uma fração original e quer encontrar frações equivalentes a ela, você pode multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um número natural, mas tem que ser diferente de zero, tá, gente? Aí, tia, então, por exemplo, esse 1/5 que está aqui é a fração original. Muito bem. Se eu multiplicar por 2 no numerador e multiplicar por 2 no denominador, eu acho uma fração equivalente? É só isso mesmo. Molezinha, né? Agora, observa essa fração aqui, ó. 16/80. 16/80 é uma fração que tem um denominador e um numerador bem grande. Quero encontrar uma fração equivalente a ela. Eu poderia multiplicar por alguém, mas eu também posso dividir por alguém. 16 para chegar a 8 significa que eu dividi por 2, porque 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, se eu pegar o 80 e dividir por 2 também, lembrando que o numerador e o denominador têm que ser divididos pelo mesmo valor, eu vou ter 40. Então, 8/40 é uma fração equivalente a 16/80, que também é equivalente a 4/20, que também é equivalente a 2/10, que também é equivalente a 1/5. Nossa, todas frações equivalentes, ok? Então, é aquela ideia. Observa esse aqui, ó, por exemplo, esse segundo exemplo, ó. 1/5. Minha pizza estava dividida em 5 pedaços. E aí eu peguei um para comer. Mas eu resolvi dividir a minha pizza agora em 15 pedaços. E aí os pedacinhos ficaram bem menores. Então, se eu for pegar só um pedacinho, eu vou comer muito pouquinho. Então, eu vou pegar uma quantidade equivalente àquele primeiro pedaço que eu tinha pego. Se eu tenho uma fração equivalente a 15 pedaços, eu tinha 5, dividido em 5, passei a dividir em 15. Então, eu multipliquei por 3. Significa, então, que eu tenho que triplicar aquela quantidade que eu tinha imaginado pegar, porque senão eu vou ficar com um pedacinho muito piquititinho e não vai ser equivalente ao tamanho do pedaço que foi cortado só em 5 partes. Ok? Então, eu multipliquei embaixo por 3, multiplico em cima por 3 também e pronto, ó, acho a minha fração equivalente. E assim eu faço com qualquer um deles, ok? Agora, vocês viram ali que a gente pegou exemplos de frações próprias, né? E aí achou frações equivalentes a ela. Mas não precisa ser só fração própria. Pode ser fração imprópria também. E aí a gente tem, olha, 5/2 e eu quero frações equivalentes a ela. Aí eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo, e aí eu vou achar frações equivalentes a ela. 5 vezes 2 dá 10, 2 vezes 2 dá 4. Achei uma fração equivalente. Vamos pegar essa mesma fração, 5/2, e ao invés de multiplicar por 2, multiplicar por 3 em cima e embaixo, tá bom? No numerador e no denominador. 5 vezes 3 vai dar 15 e 2 vezes 3 vai dar 6, tá vendo? Ah, mas eu posso pegar essa mesma fração e multiplicar por 4 ou por 5. Vamos lá. 5 em cima e por 5 embaixo. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10. Ah, mas eu quero fazer só mais uma, né? Então, eu vou multiplicar por 6 em cima e por 6 embaixo. A gente chama 6 em cima numerador
embaixo denominador, tá? 5 vezes 6, 30. 2 vezes 6, 12. Tá vendo? Quantas frações equivalentes, ó, essa. Ui. Quantas frações equivalentes nós pegamos a respeito da fração 5/6. Consertei aqui que eu tinha dado uma rabiscada, né, gente? Tá vendo? Então, 10 quartos, 15 sextos, 25 décimos, 30 dozeavos, todas essas frações são equivalentes à fração 5/6. Certo? Molezinha, né? Só que agora a pergunta é: considere as frações 25 décimos e 30 quinzeavos. Qual delas seria a fração equivalente da 5/6? Qual delas? Gente, já está até aqui a nossa resposta, né? Olha, 25 décimos. 25 décimos é equivalente a 5/6. Bem fácil, né? Então, essa daqui é a resposta correta. 25 décimos. Sabendo que as frações são equivalentes, informe o valor que está faltando. Olha bem, agora a gente vai pensar o seguinte, a gente vai fazer uma jogadinha. A gente vai olhar o valor que já tem para conseguir descobrir o outro. Aqui é 1/3 e aqui só tem o denominador 15. O que a gente faz? Observa, de 3 para chegar a 15, aumentou o número. Se aumentou o número, significa que eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? 3 vezes quanto que dá 15? 3 vezes 5. Se eu multipliquei o denominador por 5, o numerador eu tenho que obrigatoriamente multiplicar por 5 também. 1 vezes 5, 5, pronto, descobrimos. A fração equivalente a 1/3 é 5 quinzeavos. Fácil, né? Vamos para a letra B aqui embaixo. De novo, eu vou olhar quem já está com os números, ó, de 2 para chegar a 18. Aumentou o número. Se aumentou, significa que eu vou multiplicar. 2 vezes quanto? Que vai dar 18? 2 vezes 9. Então, se aqui embaixo no denominador eu multipliquei por 9, e em cima eu vou multiplicar por 9 também. Então, vai ficar 1 vezes 9, 9. Pronto. Então, a fração 1/2 é equivalente a 9/18, ou 9/18 é equivalente a 1/2. Vamos para a letra C. Agora, em cima, olha, que tem os dois números já determinados. Eu estava com 12 e cheguei em 3. O que aconteceu? O número diminuiu. Se diminuiu, significa que eu vou dividir. Vou dividir por quanto? 12 dividido por quanto que vai dar 3? É só pensar o contrário, né? 3 vezes quem que dá 12? 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Se eu dividir o numerador por 4, o denominador eu tenho que dividir por 4 também. 8 divide por 4 vai dar 2. Pronto, 3/6 é equivalente a 12/8. Fácil, né? Então, lembra isso. Se você aumenta o númerozinho, você está multiplicando. Se você diminui, você está dividindo. Vamos lá. Vamos fazer mais esses. De 5 para chegar a 55, eu vou multiplicar por 11, que aí 5 vezes 11 dá 55. Multiplicou por 11 lá, tem que multiplicar por 11 cá. 7 vezes 11, 77. Agora aqui, de 5 para chegar a 1 e diminuir. Se eu diminuir a quantidade, eu vou dividir. Dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aí, se eu dividir por 5 no denominador, no numerador tem que dividir por 5 obrigatoriamente. 15 dividiu por 5 vai dar 3. Outra, aqui é 15 e foi virar 3, diminuiu também o número, né? Era 15, passou a ser 3, diminuiu. Então, significa que eu dividi. 15 dividido por quanto que dá 3? 15 dividido por 5. Então, 15 dividido por 5 deu 3, sinal de que aqui no denominador eu tenho que dividir por 5 também. 30 dividido por 5 dá 6.
Lembrando que tem que ter tabuadinha na cabeça para ficar mais fácil de fazer essas continhas, tá? Agora esse aqui da letra G. De 1, eu fui parar lá no 5. Aumentei o número. Era 1, virou 5. Então, significa que eu vou multiplicar. 1 vezes quanto que dá 5? 1 vezes 5. Se eu multipliquei no numerador por 5, o denominador também tem que multiplicar por 5. 5 vezes 9, 45. Agora, na letra H. Aqui eu tenho 6 e 3. Só, gente, que o quadradinho está do outro lado. Então, a gente vai pensar assim, ó. Setinha virada para cá. Por quê? Porque eu tenho que chegar aqui, desse lado. Então, ó, de 3 para chegar a 6, o que que aconteceu? Aumentou. De 3 para 6, aumentou. Significa que eu vou multiplicar. 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2. Agora, se eu multipliquei lá embaixo, eu vou multiplicar lá em cima. Então, ó, setinha ao contrário, hein? 5 vezes 2 vai dar 10. Pronto. Aí, achamos a nossa fração equivalente. Voltando lá para o outro lado, 8 para chegar a 1 diminuiu. Então, significa que a gente dividiu. Dividiu por quanto? Dividimos por 8. Porque 8 dividido por 8 dá 1. Agora, se eu dividir por 8 em cima, eu tenho que dividir por 8 embaixo. 64 dividido por 8 vai dar 8, né, gente? Porque 8 vezes 8 dá 64. Molezinha? Molezinha, né? Então, guarda na cabecinha. Se você está querendo achar uma fraçãozinha equivalente, achar uma parte da outra fração equivalente, e aí você percebeu que o número aumentou, você vai multiplicar para descobrir por quem você multiplicou. Ou se o número diminuiu, você vai dividir para descobrir por quem você dividiu, tá bom? Agora, esse exercício está pedindo para a gente informar se as frações são equivalentes e explicar. Então, vamos lá. Aqui tem A, B e C, aqui não está aparecendo letra D, nem letra E, mas a gente coloca. Bom, observe o seguinte, esse pedacinho aqui pintado, pedacinho que representa 1/4, ele é ou não é equivalente a esse pedacinho aqui, cinza, que também está pintado, que representa 2/8. Como é que eu sei que aqui é 1/4 e ali 2/8? 1/4 porque eu dividi em 4 partes e tomei uma, 1/4. Aqui foi dividido em 8 partes e foram tomadas 2/8. Agora eu tenho que olhar, gente, para a figura e perceber se esse quadrado que está aqui caberia bem aqui dentro, ó. E ele cabe, né? Tem o mesmo tamanho. Se tem o mesmo tamanho, as frações são equivalentes. Mas para a gente não se enganar, porque pode ser que os tamanhos estejam parecidos, o que que a gente faz? Faz uma continha para confirmar. Então, aqui na continha a gente vai ter, ó, presta atenção, hein? Eu pego e penso, de 1 eu cheguei aqui no 2, então eu vou multiplicar por 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Se eu multiplicar aqui embaixo por 2, vai dar 8. 4 vezes 2 dá 8. E deu, gente. Se deu, sim, são frações equivalentes. Então, são equivalentes porque representam a mesma quantidade, ok? Muito bem, explicamos. Agora, a letra B. A gente vai observar o seguinte. Aqui eu tenho 5 partes divididas e foram tomadas 4. Aqui eu tenho 10 partes em que a figura foi dividida e foram tomadas 8. Aí eu quero saber se essas frações são equivalentes. Primeira coisa, eu olho para o desenho, né? No desenho já está dando uma dica gigante, ó. Esse tamanho todo aqui é equivalente a esse tamanho todo aqui. Mas temos que verificar se é verdade. Vamos fazer continha. De 4
Para chegar a 8, aumentou. Multiplicou por 2. 4 vezes 2 deu 8. Então, agora eu vou pegar os denominadores e multiplicar por 2 também. 5 vezes 2 dá 10. Ótimo! São equivalentes. Aí a gente vai escrever lá. São equivalentes. Deixa eu colocar aqui o meu V que não estava saindo. Aí, são equivalentes porque representam a mesma quantidade. A minha letrinha não está muito bonitinha, não, mas quebra um galho, né, gente? Agora aqui embaixo, de novo, ó. A gente vai observar essa quantidade aqui, essa quantidade aqui. Gente, observa o tamanho do triângulo igualzinho, né? Já sei que elas são equivalentes, mas vamos lá provar que são. O primeiro triângulo que a gente viu lá pintadinho, ele é uma parte das duas em que a figura foi dividida. Então, 1/2. E aí a gente vai ver se é igual ou se não é igual a outra figura, que pegou duas partes pintadas das 4. Aí é só a gente fazer aquela continha básica. De 1 para chegar a 2, a gente vai multiplicar por 2. 1 vezes 2 dá 2. Muito bem. Agora, de 2 para 4, vou multiplicar por 2 também. 2 vezes 2 vai dar 4. Ótimo, são equivalentes. Aí a gente vai colocar lá. São equivalentes porque representam a mesma quantidade. Ou são equivalentes porque eu multipliquei a fração original em cima, né, o numerador por 2 e o denominador pelo mesmo valor e deu 2/4. Também pode, tá, gente? Então, são equivalentes porque a fração, vou até colocar assim, tá? Que também é uma possibilidade de resposta. A fração 1/2, o numerador e o denominador duplicados, gerando 2/4. Essa também é uma maneira de escrever. Vamos para a letra D. Na letra D, eu tenho a fração 3/4 e a fração 2/4. Elas são equivalentes? Se a gente olhar de cara, a gente já vai perceber uma coisa. As duas estão divididas em 4 partes. Só aí a gente já percebe que elas não vão ser equivalentes. Por quê? Para que elas sejam equivalentes, eu tenho que pegar a fração original e ou subdividir a próxima em pedaços, mais pedacinhos, ou em menos pedacinhos. Então, o denominador nunca poderia ser 4. Por quê? Eu estou pegando aqui em cima, ó, de 3 indo para 2 e de 4 indo para o próprio 4. Como é que a gente faz isso? Ou multiplica ou divide em cima e embaixo pelo mesmo valor. Nada feito. Percebeu? Então, não são equivalentes. A gente não está representando ali a mesma quantidade, não, tá? Aqui a mesma coisa na letra E. Observa que está dividida em 1, 2, 3, 4, 8 partes. Então, aqui foram 5/8 tomados. E aqui 2/8. Veja, não tem como a gente pensar em frações equivalentes assim. Com denominadores iguais? Nananina, não. Os denominadores vão ser diferentes, vão ser proporcionais, a gente vai multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo valor, para gerar números diferentes, né? Não dá para ser iguais, ok? Essa é uma boa dica, tá bom? Observe a parte pintada de azul em cada círculo. Depois, responda as questões. Letra A. Que fração do primeiro círculo foi pintada de azul?
foi pintada de azul 1 das 4. Então, a fração é 1/4. Que fração do segundo círculo foi pintada de azul? 2 partes, tá vendo? 2 das 8 em que foi dividido. Então, 2/8. O que você pode concluir sobre essas frações? Que elas são equivalentes. Observa só. Esse pedaço aqui representa a mesma quantidade, mesmo tamanho aqui. Deu para ver? Deu para perceber? Então, que elas são equivalentes porque representam a mesma quantidade. Porque representam a mesma quantidade. Minha letrinha não está lá muito agradável, mas quebra um galho, né, gente? De 1 para 2, a gente multiplicou por 2. E de 4 para 8, a gente multiplicou por 2 também. 1 vezes 2 dá 2, beleza? E 4 vezes 2 dá 8, beleza? Viu? Percebeu? São equivalentes. Observe a imagem abaixo, ela representa a quantidade de poltronas de um cinema. Considerando que as 6 primeiras poltronas foram ocupadas por crianças, que fração representa as poltronas ocupadas por crianças em relação ao total de poltronas? Então, vamos lá. Primeiro, são quantas ocupadas por crianças? Vamos pintar, né? São 6. Então, vou rabiscar aqui 6 poltronas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poltronas foram ocupadas por crianças. São 6 poltronas de quantas no total, gente? 6 aqui, que a gente conseguiu ver, né? Aqui a gente tem 6 e aqui a gente tem 3. 6 vezes 3, 18. Então, são 18 poltronas no total, tá bom? São 18 poltronas no total. Eu quero a fração que representa as poltronas ocupadas por crianças em relação ao total. Então, vamos lá. A gente tem 6 poltronas ocupadas das 18. 6 18avos. Escreva 2 frações equivalentes àquelas que você respondeu no item A. Então, ó, eu vou colocar aqui 6 18avos. E eu quero frações equivalentes. Gente, eu vou fazer duas maneiras bem legais. Eu vou fazer dividindo e multiplicando. Vai ficar legal, não vai? Vamos lá. Olha só. Eu posso pegar esse 6, multiplicar por alguém para gerar uma fração equivalente aqui. Vou multiplicar por 2, tá? 6 multiplicado por 2 dá 12. Se eu multipliquei o numerador por 2, tenho que multiplicar o denominador por 2 também. 18 vezes 2 vai dar 36. Fácil, né? Achei uma fração equivalente. Agora, eu quero fazer uma fração equivalente a ela, só que eu quero dividir. Então, eu vou vir para cá, ó. Eu vou fazer assim, ó. De 6, para chegar a um número lá, eu vou dividir por 2. Olha que legal. 6 divide por 2 vai dar 3. Se eu dividir por 2 em cima, eu vou dividir por 2 embaixo também, hein? E aí, 18 dividido por 2 vai dar 9. 3 nonos também é uma fração equivalente a 6 18avos. Viu que legal? Fizemos 2 frações equivalentes, 3 nonos e 12 36avos, uma multiplicando, a outra dividindo a fração original por algum número. Tá vendo? A gente pode tanto multiplicar quanto dividir, tá bom? Vamos agora relaxar um pouquinho e jogar um dominó? Sabem como é, né? A gente pega a pecinha do dominó e aí tem que encaixar essa parte com essa outra parte, ou com essa daqui, primeira, a segunda parte encaixa com a primeira, ou encaixa com essa aqui de cima, ou encaixa com essa aqui de cima, ok? Não vamos virar a pecinha de cabeça para baixo não, tá? Então, deixa eu apagar a lambancinha para a gente começar.
Vou começar com essa pecinha que tem 3 pontinhos e 2/5. E aí a gente vai procurar frações equivalentes a 2/5. 3/9 é equivalente a 2/5? Nananina, não. 2 vezes quem que vai dar 3, 5 vezes quem que vai dar 9, fora de cogitação, né? Vamos pensar em 6/9. 2 vezes alguém dá 6, 2 vezes 3. Mas aí 5 vezes 3 não dá 9. Então, fora de cogitação. 4/10. 2 vezes alguém dá 4, 2 vezes 2 dá 4. Se multiplicou por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo. 5 vezes 2 dá 10. Achamos a primeira peça. Então, a peça que vai encaixar bem aqui, ó. Ai, meu Deus, a pessoa fazer o negócio reto, gente, é o sacrifício. Mas tudo bem. Então, aqui quem vai encaixar é a pecinha 4/10. Muito bom. Pecinha 4/10. Faz de conta que tá reto, tá, gente? Tudo bem. E aí a outra peça é 1/3. 1/3. Aí agora a gente vai pensar. 1/3 é equivalente a quem? Já usamos essa pecinha aqui, ó. Então essa já tá fora. 1/3 é equivalente a quem? Vamos pensar. Vamos combinar com esse aqui. Se eu pegar o 1 e multiplicar por 3, eu chego aqui nesse 3. 1 vezes 3 dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. Achamos. Viu? É só eu pegar o numerador e o denominador e multiplicar pelo mesmo valor. Então, 1/3 é equivalente a 3/9. Então, eu vou colocar a pecinha de 3/9 bem encaixadinha aqui. Faz de conta que tá retinho, bonitinho, tá, gente? 3/9 com 6/5. Muito bem, essa peça também já foi usada. Bom, então, agora a gente vai pegar essa parte aqui, ó, 6/5. 6/5, vamos pensar, 6 vezes quanto que daria? 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Opa, temos um 12 aqui. Multipliquei por 2, então 5 vezes 2, 10. Olha aí, ó, achamos a pecinha. Então, agora é essa pecinha que vai encaixar aqui. Que no meu caso tá horrível, senhor. 12/10. Muito bem. Aí, vamos olhar essa parte agora aqui, ó. 2/3, pra gente pensar qual é a peça que vai encaixar. E essa aqui, tchau. Só tem uma, né, gente? Só falta essa pecinha 6/9. Então, vamos ver? Se eu pegar o 2 e multiplicar por 3, vai dar 6. E se eu pegar o 3 e multiplicar por 3, vai dar 9. Então, vai encaixar sim a nossa pecinha aqui, 6/9 e os 3 pontinhos. Viu que legal? Então, para encaixar as pecinhas do dominó, a gente sempre vai olhando a última parte para encaixar com a outra primeira. Sempre a última encaixando com a primeira. Fácil, né? Muito bom. Beijos!